Boa tarde a todos. Agora estamos aqui para mais um ManzaCast, mais uma Convapcast. Vocês vão estranhar, porque hoje está aqui a Maria Rita. E, Nicolas, por que é que nós dois estamos aqui hoje? Maria Rita, boa tarde. Hoje está diferente, né? Hoje, na verdade, o Manza não veio. A gente vai contar um pouquinho dessa história, mas hoje a gente está aqui para bater um papo super descontraído com aquele que sempre foi o nosso âncora, mas hoje é o nosso convidado especialíssimo, Lúcio Manzanetti. Olá, fala Maria Rita, Nicolas, tudo bom? Que ótimo, que surpresa, viu? Eu cheguei, né? Achei que era um podcast com a Maria Rita e aí o pessoal me pregou uma peça aqui. Quando eu cheguei, não, você vai sentar do outro lado. Eu falei, mas como é que vai ser isso? Eu não sabia, mas eu que vou ser o entrevistado hoje. Que honra! Muito legal, né? A gente começou a conversar, eu e o Nicolas, sobre isso, né, Nicolas? Na realidade, você tem uma história extremamente rica, né? Porque além de engenheiro, de uma empresa de engenharia, além disso, não sei se você sabe, ele é roqueiro. Roqueiro, toca guitarra pra caramba, eu sei disso. Ter que descobrir mais essa história. E além disso, a gente queria que você falasse um pouco como foi a ideia do ManzaCast e que depois, junto com o Nicolas, virou também uma Convapcast. Seja muito bem-vindo, né? Você tem que falar, né? Muito bem-vindo ao nosso convidado. A sua casa. Sinta-se em casa, tá? Beleza, vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho aqui do Lúcio, né? O Lúcio, casado com a Alexandra, que é a nossa produtora, que vocês conhecem bastante, né? Aquela que está sempre ali falando. Sou pai da Luna e da Nádia, né? Hoje engenheiro civil. Mas já fui músico profissional, toquei na noite, tocava com o Peleco aqui, um cantor aqui da cidade, que todos devem conhecer aí, muito conhecido aqui em São José dos Campos. E como que isso aconteceu? Né? Quando eu era mais novo, meu irmão mais velho começou a tocar violão e eu ficava olhando ele tocar ali e fui aprendendo. Com 10 anos de idade comecei a aprender. E fui arrumando amigos ali, um que tocava bateria, outro, e a gente começou a ter banda ali muito jovem. Então, quando eu já tinha os seus 15, 16 anos, eu já estava tocando em festas de amigos, tal, tudo. Depois comecei num bar, depois no outro. Depois conheci o Peleco, que nós estudamos no João Corsino, que é uma escola aqui em São José dos Campos. E aí a gente começou a tocar junto. E fui estudar engenharia quando tinha 20 anos de idade. Mas aí eu tinha gravado um CD com a minha banda, tal, sonhando ali. E falei, não, eu vou ser músico profissional, vou tocar, nós vamos fazer sucesso, aquele sonho. Que estilo que você tocava no seu de música? Cara, a gente tocava pop rock, né? Então, música do Legião, a gente tinha algumas músicas próprias, gravei uns 3 CDs já. E aí, parei a engenharia. Eu comecei e parei no primeiro semestre, com 20 anos de idade. Depois, fui tocando na noite e fui ficando mais velho. E aí eu percebi que esse negócio de ser músico e tocar na noite não era muito bom, né? Muito complicado. Você ficando mais velho, a responsabilidade chegando. Então você precisa ter a sua casa, sua família, né? O seu dinheiro. E meu pai é engenheiro, trabalhava na área há muitos anos, né? Por isso eu tinha começado na engenharia, que eu já ajudava meu pai ali, dirigindo a caminhonete, levando material na obra. Ele construía casas em condomínio aqui em São José dos Campos. E com 26 anos, eu falei, não, eu vou parar e vou fazer faculdade. Conversei com meu pai, falei, pai, vou largar a vida de músico e vou tocar outra profissão. Beleza. Ele apoiou, né? E eu fui trabalhar com ele, fazendo as obras, né? Que a gente construía casas em condomínio. E comecei com 26 anos. Só que em vez de estudar engenharia, eu fui estudar administração de empresas. Olha só. E aí, estudei administração de empresas, continuei trabalhando com o pai. Assim, as vagas que tinha nessa área não me interessavam, contas a pagar, tal, esse tipo de
de trabalho e eu continuei trabalhando com meu pai ali, fazendo obras. E me formei na administração de empresas com 30 anos de idade. E aí a idade já vai ficando avançada. Você já vendo, já está contando aí, nossa, quantos anos ele tem, né? Daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco eu conto. Mas então você não formou engenharia, Lúcio? Não. Você é administrador, tá aí uma novidade para mim. Eu achei que você era engenheiro. Não, ele não terminou a história. Não terminou. Aí eu tô no caminho ainda. E quando eu estava para me formar na administração de empresas, eu percebi que eu construía casas, fazia obras junto com meu pai. E aí eu falei, fiz a faculdade errada. Conversei com meu pai, mais uma vez, sempre apoiando. Ele falou, vai lá. E aí comecei a engenharia. Com 30 anos. Isso. E, bom, me emocionei aqui. Com 35 anos me formei. Mas quando eu entrei na engenharia, a minha vida mudou completamente. Por quê? Eu já tinha muita experiência trabalhando em obras residenciais ali. E logo que eu comecei a faculdade, eu já arrumei um emprego, fui trabalhar na ampliação da Revap, uma obra já numa refinaria de petróleo, empresa enorme, muitos empregados. E essa experiência que eu já tinha na engenharia, que me fez ali estar à frente de todos os outros candidatos, né? Então, quando eu entrei na faculdade de engenharia, minha vida mudou completamente, né? Então, tudo aconteceu, né? E aconteceu mesmo, né? Porque durante a faculdade, conheci minha esposa, saí, casei, a minha esposa era minha namorada, engravidou. Então, tudo ao mesmo tempo. Tudo aconteceu ali, durante a faculdade. Beleza. Me formei com 35 anos. E quando fui me formar, já não morava mais com o pai, trabalhava, fazia faculdade e tal, tudo já era independente. Mas mesmo assim, né, aquela dureza muito forte, né? Por quê? Tinha casa para sustentar, tinha faculdade para pagar, porque aí eu fui fazer a minha vida, né? Saí de casa, casei, tive minha filha e quando fui me formar, eu queria falei, não, eu vou abrir o meu escritório, não importa o que eu vou fazer, eu vou abrir meu escritório e depois as coisas vão acontecendo e aí o caminho vai se fazendo. Não queria arrumar um emprego e trabalhar em outra empresa. Então eu decidi que eu ia abrir um escritório e ia ter o meu negócio, né? E quando estava para me formar, eu já vi uma sala ali perto da casa da minha mãe, do meu pai ali. Eu falei, pô, vou ali perto, qualquer coisa. Eu vou ali na casa da mãe filar a boia ali. E aí, vi uma salinha lá, R$400 por mês. Falei com minha esposa, ela falou, nossa, R$400. Mas a gente está devendo, muito caro, não temos dinheiro. E a mãe dela falou, não, vai lá, se precisar, a gente ajuda. E fui. Primeira semana, já peguei um trabalho, R$2.000 e pronto. E fui trabalhando, e aí comecei a fazer projeto para um amigo arquiteto. Já conhecia muita gente da área, né? Cresci aqui na cidade. Conhecia muitos arquitetos que eu já tinha feito obras junto com meu pai. Então já era do setor ali. Já conhecia bastante gente na cidade. E aí comecei a fazer projetos para um arquiteto, depois comecei a fazer para outro. Antes de me formar, eu comprei um combo da Alto QI, que era um projeto de hidráulica, elétrica e estrutura. Fazia ali um sobradinho. E os últimos 6 meses eu saí da empresa da Revap e fiquei a tarde toda ali, eu ficava o dia todo assistindo os videozinhos e fazendo o hidráulico, elétrico e estrutura, o projetinho, né? Aprendendo a fazer. E aí, quando me formei, comecei a pegar o serviço de um, o serviço de outro. Quando eu abri o escritório, eu não tinha ideia que eu ia fazer projetos complementares.
quem passasse na porta, né? A gente laçava, né? Aprovo na prefeitura? Aprovo. Faz bombeiro? Faço qualquer coisa. Pagando, né? A gente vai lá, aprende a fazer e faz. Mas aí, como eu estava falando, comecei a fazer para um, comecei a fazer para outro, e eu vi aquele mercado. Eu falei, não, eu vou focar e vou fazer só projetos complementares, né? Então, identifiquei ali o público-alvo, que eram os arquitetos, e assim eu fui buscando, né, marketing, cheguei a fazer até cartinha, né? Eu entrava na internet, listava o escritório das pessoas, fazia cartinha com panfletinho, mandava, tal, tudo. E assim foi, né? Aí a gente está há 15 anos já no mercado. Então, estou com 5.0 agora, em 2023. Muito legal. Aí, Nicolas, como foi a ideia, então? Eu cheguei, porque na realidade nós chegamos na Convap esse ano, né? Pois é. O Nicolas já estava lá, a gente já trabalhava, fazia algumas coisas juntos, e aí falei, a gente precisa pôr os jovens para mudar a cara da Convap. Aí você teve a ideia do podcast, mas aí você trouxe porque você já conhecia o podcast do Lúcio, não é isso? Para ser bem honesto, Lúcio, acho que eu nunca nem comentei disso, mas acho que durante a pandemia mudou muito a maneira como a gente consome conteúdo também, né? E eu comecei a consumir muito podcast, e tem uma história que depois acho que você pode falar, que eu tenho muita curiosidade de saber como é que surgiu a sua ideia de fundar o ManzaCast, mas isso a gente fala daqui a pouco, porque eu acho que quem mexe com essa parte mais de comunicação, em algum momento da pandemia, todo mundo pensou um pouquinho, vou montar um podcast meu. Eu pensei isso também. Só que eu falei, eu não tenho cara de ser host de podcast, não vai dar certo esse negócio. E eu desisti, mas você foi um cara que levou isso adiante, então daqui a pouco eu quero explorar um pouco isso. Mas falando um pouco aqui do nosso Convapcast, na realidade, a história é que eu, como consumidor de podcast de maneira geral, comecei a procurar podcasts aqui sobre obra e um belo dia deparei com o ManzaCast. Comecei a ouvir, comecei a ver histórias muito legais, inclusive, e eu falei, poxa, quem é esse tal de Lúcio? E aí, um belo dia a gente se conheceu na Convap, por acaso eu já via os seus podcasts, e foi quando eu quis convidar o Lúcio. E aí, Lúcio, acho que você pode contar um pouquinho da história aqui, de como é que foi para você, enfim, ter começado esse projeto com a gente já, desde já. Enfim, graças a você que isso aqui está de pé. Não, então, até estava na primeira pergunta, mas eu me estendi ali contando um pouco da minha história. Mas vamos lá. Eu também comecei a assistir muito podcast, né? Porque hoje com a TV Smart e tal, então ficou muito fácil de você consumir conteúdo online, no YouTube, e aí você vai direto na área de interesse, o que você quer escutar, você coloca ali um podcast, ou você coloca algum tema no YouTube, vai vendo alguma coisa sobre aquele tema. As redes sociais também, você começa a seguir ali aquelas pessoas que estão falando aquilo que você quer ouvir, e essa pessoa tem um podcast, isso acaba levando. E na minha TV, né, eu mudei de um apartamento para uma casa, e a TV em casa não tem antena, só tem o cabo de rede lá. Então, até se eu buscar, eu consigo consumir um canal aberto. Mas hoje em dia eu praticamente só assisto Netflix ou YouTube. Então é só conteúdo digital mesmo, ou streaming de filme, né? Então comecei a consumir demais conteúdo de podcast. E um certo dia, foi no dia 22 de dezembro nós estamos em 23, 22 e em 21. 22 de dezembro de 21. Foi o dia que eu tive a ideia. Olha só, fazer na verdade... Semana, nossa, então. Ele ainda se lembra. Olha só, porque foi marcante. Boa de datas. Foi marcante. Foi muito marcante. Então, eu estava no Sirimbura, numa obra, e um amigo, que é o Lucas, da Estrutura do Vale, um grande amigo. Ô, Lúcio, tudo bem? Aí me chamou assim, ele estava em outra obra, passou na frente. O que você está fazendo? Eu falei, não, vou fazer uma visita na obra aí. E depois? Eu falei, depois encerrou. Hoje é o último dia de trabalho, daqui eu vou embora para casa. Ele falou, vamos lá no Coronel tomar um chopp? Eu falei, vamos. Aí eu entrei na obra rapidinho ali, dei uma olhada e fomos lá para o Coronel. E aí chopp vem, chopp vai, conversa vem, conversa vai. Pô, adoro podcast, eu também. E nesse bate-papo,
o Lucas, na verdade, ele falou para mim, cara, você já pensou se tivesse um podcast de que a gente levasse os arquitetos lá e conversasse sobre construção civil, também dava para levar lojista, tal, tudo. Nossa, aquilo bateu na minha cabeça e ecoou, né? E era o último dia do ano, geralmente a gente faz o recesso entre Natal e Ano Novo ali, que fica uma semana ociosa. E eu tenho um caderninho de anotações, que quando eu tenho uma ideia eu anoto ali. Eu peguei esse caderninho e fui anotando, né? Podcast, trazer arquiteto, fazer não sei o quê, a Convap pode ser parceira, tal, tudo. Botei todo mundo lá, tá todo mundo lá. Já previu o futuro. Eu fui prever no futuro, né? Exatamente. E aí, o que eu preciso? Uma mesa, uma cadeira, desenhei a mesinha, tal, tudo. E comecei a fazer o planejamento, né? Pensando em fazer um podcast mesmo, né? Então, não tinha um estúdio aqui. Eu percebi também que muita gente estava tendo bastante podcast, então era uma tendência. E pensei em ter o podcast, meu podcast, o ManzaCast, mas também pensei em construir um estúdio para mim gravar o meu podcast e também alugar o espaço para outras pessoas. Então foi uma ideia que a gente já juntou em outra ideia aí, que é ser um dono de estúdio aqui, alugar o estúdio. E tudo deu certo, né? Eu coloquei tudo no papel, tinha que comprar uma série de coisas, inclusive a sala aqui onde a gente está, né, tal, tudo. E tudo foi se encaixando, né? Então, a sala, o local, queria que fosse um local ótimo para a gente atender as pessoas. Os equipamentos também. O meu cunhado, ele ia para os Estados Unidos e ele teve Covid 3 dias antes, assim, da viagem que ele tinha agendado. E aí ele marcou a viagem para 20 dias mais para frente. E aí eu tinha falado para ele, queria comprar umas câmeras, umas coisas, trazer de lá, que é mais barato e tal, tudo. Ele, não, minha mala tá cheia, tal, não sei o quê. E aí eu fui ver quanto que saía essa passagem. E o universo foi contribuindo, né? Achei uma passagem para Califórnia por R$2.500. Nossa. E aí eu fui junto com meu cunhado para os Estados Unidos, passei um mês nos Estados Unidos, pegamos o carro lá da minha cunhada, viajamos a costa da Califórnia, comprei um monte de equipamentos que nós temos aqui, trouxe tudo dos Estados Unidos. Então, além de tudo se encaixar, ainda ganhei uma viagem junto com a ideia. E viajei a costa da Califórnia, foi uma viagem fantástica. E assim eu consegui contribuir, né, a trazer aí os equipamentos também, que são muito, muito caros aqui no Brasil, tal, tudo. E eu trouxe também equipamentos de alta qualidade aqui para poder fazer o estúdio e gravar o podcast aqui, começar a fazer o podcast. Claro, quando eu fui gravar, parece uma série de dúvidas, né? Mas será? Mas as pessoas vão te julgar. Mas e se eu engasgar? E se eu falar uma besteira? Tudo bem. A gente está aí a gente é julgado o tempo todo, né? Então não tem problema. E como a gente estava conversando antes, o exercício de gravar o podcast, cada vez você vai ficando mais fluente. Com então certeza. É excelente para a sua oratória, para você conversar com pessoas, para você ter as suas reuniões com os clientes, para a vida, né? Então, uma coisa que está agregando demais na minha vida. E assim, as histórias que as pessoas contam, as experiências, você também vai tomando aquilo, vai absorvendo aquilo para você. Então, uma esponja ali, você vai tendo cada vez mais conhecimento, né? Em todos os setores, financiamento, construção, construtora, um engenheiro, um arquiteto. Então, é muito variado aqui os assuntos abordados. Mas foi aí, eu já contei desde a ideia, né, do dia até a realização do estúdio aqui mesmo. Mas e a experiência
com a Convap, porque aí, na realidade, nós trouxemos para o seu estúdio, a Convapcast, na realidade, virou meio, é uma reviravolta, né? Nós começamos a trazer políticos, autoridades, um monte de gente que você não costumava entrevistar antes. Não, é fantástico, né? Para mim, para o ManzaCast e para o Aconvapcast, é fantástico. A gente recebeu o vice-governador aqui. Inclusive, vou colocar uma reclamação para o YouTube aqui. Porque onde eu vou, todo mundo fala, cara, o vice-governador foi lá, tal, tudo. E se você olhar os views, tão pouquinhos lá. Cara, mas muita gente viu, foi muito visto esse episódio. Né? Então, teve muita relevância. E também os próprios membros da Convap, né? Que são grandes construtores, grandes Tem empresas, grandes histórias, né? Empreendedores. Então, a gente agrega demais aqui o ManzaCast, o Aconvapcast. Também essas pessoas contarem aí como é que ela construiu a empresa delas, a história dessas pessoas, né? Então, isso agrega muito aqui no ManzaCast. E na Convapcast também para todo mundo que está assistindo aqui. Fantástico, muito bom mesmo. Além de ser uma delícia, né? Vocês que já gravaram diversas vezes aqui, é bom demais, né? A gente vem aqui, bate um papo, é fantástico. É muito descontraído, né? O Manara que me falou isso, eu nunca... A gente trouxe vários secretários também, Sim. né, Lúcio? O secretário Manara lá de Urbanismo e Sustentabilidade que me falou, eu nunca agora vi uma coisa tão descontraída e o resultado ficou muito bom, né? Muito porque as bom. pessoas não estão muito preocupadas disso, se errar, se falar feio, se falar bonito, né? E aí fica mais legal que as pessoas ficam mais soltas. Mais intimista também. Né? Com certeza. Ô, Lúcio, você tem ideia de quantos podcasts você já gravou aqui? Você estava falando da ideia, estava fazendo 2 anos... eu vejo o podcast de vocês toda hora, né? Eu já consumi antes de te conhecer. Você tem ideia de quanto você já gravou? Olha, acho que eu já gravei perto de 150 podcasts já. Isso é muita coisa. É muita coisa. Você pegar 2 anos aí, tem o quê? 700 dias, você está gravando um podcast a cada 4, 5 dias. Toda semana, praticamente. Toda semana. Né? Sim. Ô, Lúcio, e o que você... Assim, eu tenho curiosidade, porque como eu falei, eu, durante a pandemia, fui uma daquelas pessoas que pensou, poxa, teria um podcast. Mas depois a ideia não foi para frente, eu acho que eu também não tenho... Mas já tem aqui, ele é o co-host aqui do Aconvapcast. Mas como é que você vê? Assim, você falou um pouquinho já, mas eu queria entender um pouquinho como é que você vê que esses 150 episódios te mudaram como profissional, como pessoa? Você estava falando um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, que você está fazendo um curso de oratória. Eu acho que esse é o tipo de coisa, e a Maria Rita acho que vai concordar comigo aqui, que é o tipo de coisa que todo profissional deveria ter experiência, ou deveria buscar aprender e tal. Eu acho que você está vivendo isso através dessa ideia aqui que está proporcionando, talvez, para você como profissional, enfim, muito mais do que só o que a gente estava comentando, que já é muita coisa do networking, de conhecer as pessoas, de ouvir as histórias, de, enfim, de ser uma nova empreitada sua. Então, assim, acho que queria entender um pouco de você, cara. O que você percebe, assim, que você evoluiu ao longo desse tempo com esses 150 podcasts que você já gravou aí? Não, então, é muito importante isso, entendeu? Porque eu vim assistindo podcast... que eu gosto de sempre estar aprendendo uma coisa nova, lendo um livro bacana, as coisas que agregam, né, para a pessoa do Lúcio, para a vida profissional e pessoal também, né? Então, durante a gravação desses 150 podcasts, é o que eu falei, né? O que tem de bom em cada convidado, você vai absorvendo aquele conteúdo, né? E você vai melhorando constantemente. Então, como se diz, é uma aula, cada podcast que você grava é uma aula que você está aprendendo um pouquinho ali, né? Então, uma gotinha de sabedoria em cada gravação. Eu enxergo dessa forma. E assim, eu quero que as pessoas enxerguem isso também, né? Então, muito importante, quando tiver um palestrante lá na Convap e ele tiver agenda para vir aqui, ele vem aqui dar uma aula para gente, né? Para todo mundo que está assistindo aqui na Convap, aprender um pouco com isso e levar para sua empresa, levar para os seus colaboradores, para todos que estão assistindo. E eu tenho até uma vontade de fazer um mestrado, dar aula, né? Gravar aqui conteúdo também, ensinando sobre as coisas que eu faço, que eu sei fazer. É que a agenda também tá
bem complicado, né? Que você a minha agenda eu consigo, eu tenho diversas atividades, né? Então atendo clientes, eu vou a obras, gravo podcast. Nossa, então é puxado, né? Bastante trabalho, mas é muito prazeroso o trabalho também. Então isso não me cansa, entendeu? É uma coisa bacana, bom demais mesmo. O meu pai tinha um ditado, né, que eu nunca esqueço. Ele falava assim: se precisar que faça uma coisa, dê para quem não tem tempo nenhum, porque quem tem tempo não faz nada, né? Exatamente. Então as pessoas olham e falam: mas como vocês fazem tanta coisa, né? Por exemplo, você está falando de experiências, você falando da gente agregar, o que ele agrega. É impressionante como cada experiência da gente, se a gente for aberto a isso, né? Tem gente que é refratário. Uhum. Eu estou, por exemplo, eu estou na Convap há muito tempo, né? Já estive na prefeitura há muito tempo, mas só desse ano estar na presidência, o que isso agrega, Sim. sabe? E engraçado que a bagagem e que para você cada vai tendo pessoa ali, né? é uma coisa. Por exemplo, o José Renato, que é o presidente anterior, um dia ele disse lá, né, em público: o que eu mais aprendi aqui é que na minha empresa eu mando, né? A última palavra é minha. Se eu mandei pintar aquela parede de branco, você pinta. E aqui eu tinha que convencer as pessoas. E eu tive que fazer o oposto. Porque eu vim do setor público, que eu não mandava... Na verdade, você manda o seu funcionário ali, mas você não manda nada. Então, o que eu tive que aprender é chegar na reunião e no último eu falo assim: não, nós vamos fazer assim. Né? Porque tem a opinião de todo mundo, mas depois você tem que tomar uma decisão. Então, como cada experiência... para você ela é uma, para mim ela é outra, e se a gente está aberto, você sempre vai estar aprendendo, né? Sim. Eu me vejo um pouco... O Nicolas é muito jovem, né? E é uma das coisas que a gente está fazendo na Convap, trazer os jovens, né? E eu me vejo muito no Nicolas, né? Porque eu sempre fui de movimento estudantil, de tudo, eu sempre quis... O Nicolas está envolvido em tudo lá, e muito legal, parabéns. Ele nunca disse pra gente: não tenho tempo. Então, assim, ele já tá vindo nisso, que a gente vai crescendo. A gente pergunta: pode fazer isso? Você pode vir? Ele pode. Então, eu acho que essa coisa da gente estar disponível para aprender em tudo, a gente, sabe, a gente chega num, assim... Cada vez que você vai aprender, onde que você vai aprender. E conhecimento, acho que é a única coisa que realmente não ocupa espaço, porque... Você não fica cheio de aprender. Nunca enche, né? É verdade. No dia que ele apaga de vez, entendeu? Pronto, já vai tudo, né? Blackout. Isso que você falou, né? Dê a quem não tem tempo, né? Cara, faz todo sentido. Porque eu chego na minha empresa, tem alguma coisa que está enrolado lá, eu pego para fazer. Você pega para fazer? Pego. Eu pego e faço. Só menos, tô até a mesma coisa. Eu vou lá e desenrolo. Por quê? Cara, meu pai falava, né? Tem que segurar o touro pelo chifre, né? Tem que pegar e fazer na raça mesmo. É difícil, né? Porque às vezes você tem que adentrar à noite trabalhando ali alguns dias da semana, cara, mas senão as coisas não desenrolam às vezes, entendeu? Então você tem que realmente ter pegada mesmo, né? Então isso é muito importante. Por quê? Porque senão eu não tinha construído a minha empresa, não tinha construído um podcast, não tinha feito nada na vida, né? Então, você só faz as coisas acontecerem com muito trabalho, realmente, entendeu? Então, como é que é a frase aí? Fala aí, pessoal, de novo. Isso aí é Se você quiser uma coisa pronta, dê para quem não tem tempo, porque quem tem tempo não faz nada mesmo. Perfeito. Meu pai falava isso o tempo inteiro. Corte, né? Sabe? Isso. Mas é verdade, é o que você falou, né, Marita? Acho que primeiro eu agradecer as suas palavras, eu fico muito feliz, amigo de você e Lúcio, enfim. Mas é muito verdade, acho que quanto mais a gente está aberto, é um pouco o que você estava falando, assim, essa curiosidade minha com relação ao podcast, porque você me parece uma pessoa muito aberta para essas experiências, porque você, enfim, deixou de lado receios, imagino os seus, quando você falou: poxa, eu vou ser julgado, talvez eu vá engasgar, enfim... Mas no final do dia, acho que é a mesma coisa aqui pra gente na Convap, né? Porque a gente tá lá na nossa empresa. Se você não se dispuser de tempo, de estar disposto ali, de negociar, de conversar com outras pessoas, de entender de coisas que às vezes você não sabe. E às vezes você acha que, não, mas eu já tô na minha empresa, minha empresa tá dando certo, tá tudo bem, eu não tenho mais nada pra aprender. Se você for nessa, é aquela coisa, você vai afundar junto com o Titanic lá e você não tá nem vendo. Com certeza. Então, acho que é um pouco disso, e como as coisas conspiram para dar certo, né? Que é o que você falou. Se você trabalhar, você estava aberto e as coisas
Exatamente, o universo. Né? O universo. Ele enxerga e reconhece. O meu filho fica até bravo. Eu tenho uma frase que eu falo muitas vezes. Ele fala assim: mãe, você está ficando velho, está repetindo muito. Eu brinco assim: abra para o universo e o universo abre para você. Desde que eles eram pequenos, eu falo isso. Se você tem medo de tudo, não vai acontecer. Não. Sabe? Eu falo assim. Tem que ter coragem mesmo. Eu falo assim: eu falo para eles isso. Quando eu morrer, se eu morrer, ela pode escrever lá assim, ó, viveu e fez tudo o que queria fazer. Eu vou me arrepender de ter feito alguma coisa, de não fazer, eu não vou. Porque se você vai ficar a vida inteira pensando, se eu tivesse feito ia dar certo, ou poderia... Mas aí eu vou lá e vejo se não deu. Não deu, tem um monte de coisa que não deu, não tem problema. Também foram experiências. A gente aprende quando dá errado também, né? Exatamente, não pode pecar pela falta, né? Não acho que eu acho que é muito legal, né? Isso. Assim, cada tropeço, né? Cada dificuldade é um step que você vai subindo ali, né? Aprendendo com os erros, né? Aquela frase que a gente sempre escuta. E com certeza é que o pessoal fala, né? No amor e na dor, mas na dor você aprende direitinho, para você não errar de novo, entendeu? Aprende bem aprendido, né? E, por exemplo, na Convap, eu fico impressionada com empreendedores, né? Que não precisam mais estar lá, né? São super bem-sucedidos, a própria empresa do Nicolas, mas o Zé Renato, o Sabonge, que agora está se afastando. As pessoas, e a Convap para mim é muito gratificante, eu gosto muito de movimentos classistas por isso. Tá todo mundo brigando pela mesma coisa. Depois, na hora de vender, são concorrentes. Mas até então nós estamos brigando pela mesma coisa. E se a gente sozinho já faz o mundo conspirar a favor, imagina um monte de gente junto, né? Então eu acho que isso tudo é aprendizado da vida. Eu acho que eu vou ter 100 anos, vou estar aprendendo ainda, sabe? E vai estar lá na Convap. Bom demais, bom demais. E parabéns a Maria Rita, nossa, que está fazendo uma gestão fantástica, né? E inclusive, eu até já comentei com ela uma vez que ela era toda séria, né? E eu não conhecia ela, não tinha intimidade com a Maria Rita. E aí eu falei, nossa, tem uma cara de brava. Depois que a gente se conheceu, né? Amor à primeira vista. Todo mundo acha que eu tenho cara de brava. Sim. Eu acho que eu tenho mesmo. Mas agora você está mais sorridente e tal, presidente. Mas eu sempre fui assim. É que as pessoas me conheciam só nos momentos de briga, né? Sim. Sabe? As pessoas me conheciam só naquele momento ali. Eu sou muito descontraída, muito de brincar, muito de fazer. Mas na hora que tem que ser séria, eu sou muito séria. Então aí eu fiquei com essa fama de ser brava. E eu brinco assim... Eu defendo as minhas ideias veementemente, eu não sou brava. Então eu fico com essa forma de brava, né? Mas assim, eu acho que no fundo lá todo mundo está trabalhando pela mesma coisa, todo mundo fazendo as mesmas coisas, né? E não tem uma gestão de uma pessoa, é uma gestão de uma equipe inteira que trabalha. Porque se todo mundo não trabalhar, não tem jeito de dar certo. Com certeza. Né? Ainda mais uma associação, né? Que... não tem assim, praticamente não tem empregados ali, são os próprios membros ali que contribuem tal, tudo. E esse ano teve um recorde de eventos, né? Nós temos 70 e quantos? 73 eventos. Meu Deus. Isso tirando algumas reuniões que a gente não pode dar falando só de eventos oficiais. Na maioria, porque, muita atividade. Toda semana tinha duas atividades por semana lá. A gente de agenda aqui, né? Mas no final do dia tá todo mundo, nós três aqui, né? Pô, Lúcio, muita agenda. Eu ia até te perguntar aqui como é que você concilia, mas, bom, a Maria Rita é outro exemplo aqui que, poxa, é empresa, é a Convap, é reunião, é podcast. Mas a gente, assim, é isso. A gente tem, primeiro que a gente tem 2 funcionárias lá que são... excelentes, maravilhoso. Né? Eu monto, falo assim, nós vamos fazer isso aqui, vamos embora, e elas dão conta. Se tiver um probleminha, elas ligam. Sim. E elas trabalham assim, elas sabem que eu trabalho assim, elas gostam de trabalhar, elas têm autonomia, porque eu sei que elas vão fazer bem feito. A gente faz grandes eventos sem nenhum problema, né, Nicolas? Sem a gente ter nenhum problema. Acho que se tivesse, se na Marcondes César fosse fazer um evento,
eu vou contratar 20 pessoas para organizar. Então, Quando você olha na Convap, você vê a Bruna e a Letícia lá, você fala, nossa, aquele almoço com aquela quantidade de gente, com criança brincando, elas organizaram. 20, então, elas são excelentes. Então, a gente tem isso que a gente confia, mas tem muita gente trabalhando, né? Muita gente trabalhando. Isso é que é importante. Com certeza. E temos lá você aí fazendo a Convapcast além das outras coisas. E assim, foi muito importante para a entidade. Essa coisa de ir para mídia, né, para as redes sociais, foi muito importante, né, Nicolas? Eu falo assim, Lúcio, na verdade, desde que eu comecei a participar nessa pasta de comunicação da Convap, que isso foi um pouco do que a gente conversou lá no começo, mas o grande objetivo era dar voz para aquelas empresas e aqueles empresários que às vezes não tinham oportunidade de contar suas histórias, Sim. Enfim, não tinham esse espaço, porque eventualmente, com certeza. Enfim, às vezes não estão numa posição ainda de expoente, de destaque, enfim, não são ainda expoentes enquanto empresas, mas são Sim. pessoas com histórias lindíssimas, né? São batalhadoras, são pessoas que venceram, são pessoas que, enfim, estão num caminho muito bacana e que às vezes não tem esse espaço. Então, claro, assim, acho que a Convapcast está aqui, né, para isso também. Sim. E claro, né, acho que é toda a responsabilidade sua e, enfim, acho que... Falando de agenda, né, que a Maria Rita estava falando da agenda, eu tenho a agenda dividida por cores. Tem uma cor que é do podcast, são os meus compromissos aqui. Eu tenho outra cor que é da Obratec e tenho outra cor que são compromissos pessoais, né? Então, aquela agenda do Google, né, que eu olho no celular. E é uma loucura, né? Mas aí a gente tem também uma equipe fantástica lá no meu escritório, né? Então tem uma pessoa que coordena projetos, tem um líder de cada setor, né? De cada disciplina, de estrutura, de hidráulica, de elétrica. Também depois que me formei na faculdade de engenharia, eu fiz uma pós-graduação de estruturas de edifício em São Paulo, na FESP, Faculdade de Engenharia de São Paulo. Nossa, eu ia 2 vezes por semana para São Paulo de carro, e aquela história, né? Tem que segurar o touro pelo chifre. Cara, trabalhava o dia todo, ia para São Paulo. Na terça-feira, chegava em casa meia-noite. Quando era quarta, eu já estava morto. Nossa, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Mas foram 2 anos fazendo isso, né? Então, eu fiz 9 anos ali, 2 faculdades. Depois, mais 2 anos de pós-graduação. E assim foi, né? Mas a gente foi construindo a vida profissional ali também, né? Então, tendo bastante experiência, muitos projetos, né? Que eu fui ampliando o meu escritório. Então, atualmente a gente tem 8 pessoas lá, mas eu cheguei já a ter 23 pessoas na minha empresa trabalhando. Vocês têm alguma especialidade específica na Obratec, Lúcio? Digo assim, não de um projeto específico ou de repente uma tipologia de empreendimento, não sei, um vertical, um horizontal, enfim, alguma comercial, residencial, enfim? Na verdade, o que foi acontecendo, né? Os anos vão se passando e você começa fazendo casas menores, depois vai trabalhando para grandes arquitetos, casas maiores, depois começa a fazer projeto predial, alvenaria estrutural, solo grampeado, depois muro de arrimo, contenção. E eu fui setorizando também, né? Então você tem ali o setor que faz projetos de hidráulica, projetos de elétrica. E hoje em dia é muito variado, né? Então eu tenho grandes clientes ainda residenciais, mas eu também já tenho grandes clientes aí que são projetos prediais, né? Perfeito. Então, para mim, os prediais são melhores, né, do que o residencial, porque são portes maiores, ticket maior, então isso faz com que o escritório tenha esse porte, né? Senão você acaba ficando menor, né? Então, atendemos todo o Brasil, quem quiser pode ligar aí, pode fazer um orçamento com a gente e a gente faz todo tipo de projeto, né? Então, concreto armado, alvenaria estrutural, estrutura metálica, hidráulica, elétrica. Então, a gente acaba atendendo todo tipo de demanda. Isso também acabou acontecendo, né? Com essa coisa toda, dessa evolução inteira. Sim. Hoje todo mundo trabalha para o Brasil inteiro, né? Para o Brasil não, sim. Você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. O meu filho que tem uma agência,
Esses dias está fazendo trabalho, fez um projeto enorme para Portugal. Fez toda a identificação visual de uma empresa de Portugal. Eu acho muito legal isso. É fantástico. Eu gravei um podcast também moro em Portugal. Gravei um podcast com um arquiteto lá em Portugal. Né? Sério? Que legal. Sério, super legal. Eu acho E gravou nos Estados Unidos. Estados Unidos também, né? Com o Anderson, né? Foi super legal, né? Sim, Impressão verdade. 3D Vocês lá. gravaram. Impressão 3D, Você viu, outro né? mundo, né? Eu Muito vi. legal, né? Eu acho tudo muito os legal. assuntos são isso. adversos aqui no podcast, né? Então a gente consegue trazer muitas pessoas e agregar na vida das pessoas também, né? E assim também a gente foi ficando com a engenharia foi evoluindo tanto, né? Sim. E a própria construção, que hoje nós temos que ter especialista num monte de áreas, né? Com certeza. A gente vai fazer hoje, principalmente se o projeto é um projeto de um padrão melhor, né? É impressionante a quantidade de profissionais que você utiliza, né? Eu fui visitar o stand lá do Zé Renato, não o stand, o apartamento tipo, o decorado que ele montou. Nossa, assim, um especialista... Do Royal aqui? Do Royal. Um especialista... Não é Royal. O Signature. O Signature. Um especialista é o novo. Signature Royal Park, né? É isso. Talvez. Verdade. Porque o outro que eu falei também é o segundo Royal. nome. Você falou o sobrenome. É o sobrenome, exato. Então, assim, tem um especialista o cara que é especialista em, como chama? Em adega, que fez uma adega maravilhosa. Eu queria aquela adega para mim, entendeu? Um negócio maravilhoso, assim. Então, assim, tem um especialista num monte de coisa. E a própria construção civil, com essa coisa de São José ter a construção sustentável, você tem que ter lá 150 pontos de sustentável. Você começou a agregar profissionais. Isso é muito bom, né? Você vai aumentando o nível de profissional. Hoje você tem que colocar nos prédios, você acaba colocando, porque isso também vai lá nos 150 pontos, telhado, fazenda solar, né? Telhado verde. Então, você foi... E aí isso tudo vai só fazendo com que a engenharia fique mais complexa, né? A engenharia e a arquitetura mais complexa, mas também muito melhor para se viver. A melhor qualidade de vida. Também, né? Que o Zé Renato faz bastante também, né? Que é a fachada... Coloca os comércios embaixo ali e tal, tudo. Muitos prédios têm colocado isso aqui em São José também, tem né? uma questão também até de outorga onerosa, de lei de zoneamento, etc. Mas a gente brinca dentro do assunto que a gente estava falando aqui agora lá na Marcondes Ces, que hoje em dia os profissionais em geral, mas o engenheiro também é igual o cirurgião, né? A pessoa que opera o dedinho da mão esquerda não é o mesmo que opera o dedinho da mão direita, né? Sim. Você tem que ser especialista num detalhe que a gente estava falando, especialista em adega. Quando que a gente ia imaginar que existe esse tipo de profissional hoje em dia? Mas é isso. É que assim, mas eu acho que aí quando você já está falando num nível de construção de alto padrão, né? Mas Perfeito, é que antes era assim, mas hoje também, qualquer profissional, né? Eu me lembro, eu me formei já tem 36 anos, né? Sim. Quando eu me formei, você não precisa saber mexer no computador. Tinha no escritório uma pessoa que mexia em computador, né? Especialista em computador. Hoje, AutoCAD, né? assim, então, mesmo em outras coisas, para escrever texto, para escrever, então, assim, tinha um especialista lá. No início, né? Era assim. E você tinha um motorista. Hoje, você é engenheiro de uma empresa menor, você dirige, você faz projetos, você mexe no computador, você faz os orçamentos. Então, assim, você tem vários tipos de profissionais no mercado. Tem alguns que vão se especializando, né? Mas também tem aquele engenheiro. Começou a vida, você quando começou a vida lá, tinha que você falou, passou ali, perguntou se eu sei fazer, eu sei, né? Opa! Tudo. Especialidade, né? Meu pai falava assim, vou pegar um serviço, não sei fazer... Eu falo, a minha especialidade. Mas eu Ele falava isso. Por quê? Porque você vai aprender e aí você vai fazer. A minha empresa começou um pouco assim também. Eu saí da prefeitura depois de muitos anos. Falei, vou abrir uma empresa para prestar serviço. Porque eu achava que os profissionais, as empresas tinham muito problema. Então, era para prestar serviço para a empresa, no geral, né? E aí, um pouquinho me apareceu. Você faz estudo de impacto ambiental? Não. Opa. Não, ambiental eu não sou. Mas você faz EIV, estudo de impacto de vizinhança? Faço. Falo, pô, é engenharia. Cara, eu fui ver, eu achei na internet 2 estudos só. Aí eu peguei, fiquei estudando, fiquei vendo. Fiz depois fiz um montão. Porque na vida hoje você tem tudo lá, você aprende o que você quiser. Desde que você queira aprender, você aprende.
né? Consegue fazer qualquer coisa. Qualquer Entendeu? coisa. Você não vai fazer Só o que você é do querer. outro, né? Sim. Por exemplo, eu jamais seria calculista. Uhum. Jamais seria calculista. E eu não vou me meter a assinar um cálculo porque eu não faço, Sim. né? Você vê uns malucos hoje assinando que não pode, né? Sim. Que não deve. Mas, assim, dentro do que você vai aprender, do que você pode aprender, do que se propõe a aprender, a gente aprende o que a gente quiser. Exatamente. Mas aí você está falando de calculista, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, que é a minha área, né? Eu tenho pós-graduação em estruturas, né? Na verdade, você começa trabalhando ali, como eu vinha falando, você vai fazendo um projeto numa casa e é que nem gravar um podcast, que nem você aprender uma língua. Você vai ficando fluente naquilo, Sim. né? Andar de bicicleta, você vai ali, mas daqui a pouco as coisas, o dia a dia, né? Você vai trabalhando naquilo todos os dias e você já sabe a norma, o quilo, quanto que é, o vão, tal, tudo. Então é que nem falar, é que nem andar, entendeu? Então você fica fluente naquele assunto. Então é muito tranquilo, né? Apesar das pessoas, nossa, é estrutura. E assim, é um pouco assustador realmente. Você chega ali num pilar de fundação de um prédio, tem 300 toneladas, 400 toneladas. Mas depois que você sabe que está tudo ok, aquelas 300, que aquele pilar ali aguenta aquelas 300, tem certeza disso mesmo, é muito tranquilo, entendeu? Mas eu Apesar falo que... das 400 toneladas, né? Mas eu A falo que eu não fundação faria, também, né? não é por isso. Eu sempre imagino, né? Eu sempre imagino, não, o calculista, se você Sim. for fazer, você faz um monte de coisa. Sim. Mas se você for só calculista, é uma profissão muito solitária. Você vai ficar lá, Sim. você tem que ficar o tempo inteiro ali. Eu odeio. Projetos, né? Você vai ficar projetando ali no computador. Não gosto, eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de assuntos novos todos os dias, entendeu? Consigo ficar fazendo uma coisa só, eu ia ser muito infeliz. Mas então, eu faço isso só um pedacinho. Eu Então. faço um pouco, saio, atendo o cliente, Mas gravo tem um podcast. gente que só Eu faço de faz tudo um isso, pouco. tem gente que gosta dessa Sim. coisa do ficar só e fazer, né? Aham. Eu não gosto. O pessoal trabalha no meu escritório, eles ficam lá o dia todo na frente do computador Não, fazendo. eu não conseguiria. É claro que tem. Não é só fazer projeto. Você faz uma reunião com o cliente online, ou o cliente vai lá no escritório, a gente olha o projeto, manda um 3D, né? Então tem bastante interação, né? E também não só entre o cliente e o projetista, como o líder ali que está cuidando da equipe e o projetista que está abaixo ali também, né? Que tem uma interação. Então não é o dia todo ali olhando para a tela do computador e eu não olho nem para o lado. Não é bem assim que funciona, né? Então a pessoa vai fazendo, aí como é que tá, o líder chega, como é que tá aquele projeto, ele aí senta, dá uma olhada, discute o projeto, né? E assim, quando tem alguma coisa que é mais cabeluda aí, ô Lúcio, queria que você passasse aqui para dar uma olhada num projeto. Aí eu resolvo os causos impossíveis, né? Aí Toda empresa tem que ter acho bastante habilidade, eu consigo fazer isso com uma certa facilidade. Então eu vou e aí a gente consegue resolver todas as dificuldades de projeto, né? É claro que às vezes precisa negociar alguma coisa com o arquiteto, um pilar ali, uma altura de viga, tal, tudo que faz parte do desenvolvimento, né, de um projeto. Mas negociar faz parte da vida, em qualquer Com profissão. certeza, né? Se você não souber Com certeza. negociar, né, com seus Aham. clientes, com seu fornecedor, com qualquer pessoa, a vida faz parte. Para educar filhos, você que está quase casando Pois aí, é. Nicolas, que depois... Pois é. Eu falo que educar filhos é uma constante negociação. A vida Sim. inteira se negocia com filhos, sabe? Com todos, Com né? todos. Acho que a negociação está intrínseca, É na nossa intrínseca ao vida, ser desde a gente humano. é pequeno, né? E acho que assim, o seu sucesso, e aí sucesso para mim é ser um ser humano feliz, tá? Não interessa Com se você certeza. ganhou dinheiro, se você não ganhou. Para mim, o ser humano nasceu para ser feliz. E o seu sucesso demais, hein? depende da sua capacidade de negociação com a vida, sabia? Com eu negocio certeza. com a Pois vida é. todo dia. Em tudo, né? Tudo, Desde a hora que tudo. você acorda, com o cliente, com os funcionários internos. em E tudo. mas as piores negociações são com você mesmo, na minha opinião.
A gente negocia com a gente mesmo a vida inteira. Sim. Porque você tem que Mas você vai aprendendo, né? Com a vida ali, você vai ganhando se colocando experiência. desafios, né? E cada assim, vez que você se coloca um desafio, você está negociando com você mesmo de que você é capaz de fazer aquilo lá. Então, a vida, para mim, é uma eterna negociação, sabe? Mas eu vejo isso da seguinte forma. Com os anos, você vai ganhando maturidade. E essa maturidade que vai te dando a segurança, esse negócio de saber se você negociar com você mesmo, né? Como você está falando. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? Por quê? Uma pessoa com 20 anos de idade tem uma cabeça. Sim. Pô, agora que eu tô com 50, imagina eu que já vou fazer 64. Já negociei muito na vida. Sim. Porque é assim mesmo. E assim, você disse que a sua agenda tem 3 cores, né? Sim. E a minha tem uma cor, mas tem tudo lá. Não. Mas assim, ela é lotadinha. Mas assim, eu... dia inteiro. Mas eu tenho uma coisa assim... eu dou muita importância para os meus amigos. Tá? Mas eu dou muita importância mesmo. Isso é muito bom. Eu vou atrás dos meus amigos se eles sumirem, sabe? Viu? E então, eu vou ligar para você ir lá em casa. Vou, tomar e um assim... café e um vinho. Opa! O vinho, então, e eu sou daquela assim, eu estou exausta, cheguei em casa, aí liga uma amiga 7, vamos tomar um vinho? Eu nunca falo não. Todos os meus amigos falam que eu sou muito facinho, brincando. Eu gosto de viajar com amigos, mas eu dou muito valor para os meus amigos, para a vida, para os meus filhos. Porque eu acho que se a gente só for trabalhando, se você não negociar isso aí, sabe, o seu tempo para você mesmo, não tem jeito de dar certo, sabe? Sim. Porque ninguém que é infeliz vai ter sucesso. Sim. Se eu ouvir a Maria Rita falando isso, dá até uma vontade de sair correndo e viver, né? Eu falo assim, a Maria Rita é a pessoa que mais gosta de aniversário que eu conheço na minha vida. Que ela fala pra mim, eu amo comemorar, né? Eu fico assim, aniversário, na segunda eu saio com os amigos, na terça com o outro, na quarta com o outro. Eu não misturo os meus amigos porque eu quero sair muitas vezes, sabe? Adoro comemorar aniversário, o meu e o dos outros, sabe? Eu gosto de comemorar qualquer coisa, eu gosto de comemorar. Eu falo pros meus filhos, qualquer pequena vitória, comemore. Sim. Sabe? Porque ela vai ficar maior se você comemorar. Comemore o dia que você quiser, sabe? Maravilha. E eu acho que a gente precisa ser feliz. Eu tenho amigos que falam assim, viver está imperdível. Quando você não quer fazer uma coisa, cara, para com isso, viver está imperdível. Você fala, putz, é verdade, né? Porque você fica, putz, está imperdível mesmo, né? Vamos viver, vamos sair de casa, vamos, enfim, vamos... Porque às vezes a gente está cansado, tem problema, tem dia difícil e tal, mas se a gente se deixar bater por isso... Todo mundo tem dia difícil, sabe? Fica parecendo que é só a gente que tem, não é. Todo mundo tem dia difícil, sabe? Com certeza, E aí a gente tem que realmente viver. Eu falo assim, eu sou mineira, né? Bem do interiorzão. Sim. E aí, um dia que eu fui num jantar de vocês lá, eu adoro também ficar entre jovens, do Negeia. Sim. E aí vocês estavam, o Zé Renato e o Fabiano cozinhando, e eu com as mulheres ali. Eu começo a contar história. Aí eu falei, gente, eu tô ficando velha, porque mineira velha vai contar história. Eu adoro contar história, eu falo... Mas eu falo, mas aí eu vou feliz embora, porque assim, gente, eu tenho muita história para contar. Porque deve ser muito triste você ficar velho e não ter história para contar. História, pois não é? Certeza. Você não viveu se você não tiver história para contar. Verdade. É muito legal. E aí hoje nós viemos aqui contar a história do Lúcio. É isso aí. E foi muito, muito legal estar aqui contando a sua história inteira, a sua vida. Muito bonita. Muito meu bonita. pai também, ele era muito falador, contava muitas histórias, né? Então, você sabe que eu conheci seu pai, né? Sim. Conheci muito seu Muita pai. gente conheceu meu pai. Há pouco tempo eu descobri que ele era o seu pai. Sim, muita gente conhecia ele aqui em São José, né? Trabalhou muitos anos aqui. Fez mais de 1000 casas aqui na cidade. Muito, muito trabalho realizado, né? Mas deixou um legado aí, né? Eu tô continuando a profissão do meu pai. Muito legal. E ele falava demais. Nossa, se ele tivesse aqui... Ele gostava de contar a história. Ia demorar umas 5 horas. Ele ia sair sem voz daqui. Às vezes ele ia falar comigo quando eu estava na prefeitura, né? Por causa de alguns projetos. E ele gostava de contar histórias mesmo. Sim, muito legal. É isso. Mas é muito bom mesmo. Isso aí. Foi muito bom estar aqui, Nicolas, com você, com o Lúcio. Muito bom. Mais uma vez. Isso aí. Lúcio, bom, obrigado, né? Muito bacana ter você nessa posição hoje de convidado aqui. Poxa, um prazer escutar a sua história. Realmente
muito emocionante, né? Acho que de muita luta. Acho que o que eu tiro daqui é da gente sempre ser uma pessoa muito aberta para novas experiências, novos aprendizados, e que no final do dia, quando a gente se dispõe a isso, o universo conspira para que as coisas deem certo. Então acho que a gente está aí completando esse 1 ano de AconvapCast. Enfim, é um pouco do fruto desse trabalho que voou realmente, que tem sido um super sucesso. Então te agradecer mais uma vez pela parceria, né? Parabéns pela sua história fantástica e por compartilhar ela com a gente aqui. Eu saio daqui, enfim, feliz, com vontade de viver, de sair correndo, de tomar um chopp hoje à noite. Enfim, muito obrigado, viu, Lúcio? Foi uma delícia, um prazer estar aqui contigo hoje. Maravilha. Nossa, gratidão a Maria Rita, gratidão ao Nicolas, minha esposa também, que, né, guardou o segredo. Ela foi. E eu cheguei aqui, não sabia, né? Achei que hoje a Maria Rita que ia contar a história dela aí e tal, mas adorei a surpresa, né? É bom demais. Eu também poder contar essa história do podcast, que assim, eu sonhei e realizei e o universo contribuiu. Mesma coisa aconteceu na minha empresa, né? Então fui lá, trabalhei todo dia, luta tal, e você vai ganhando o jogo. A vida, né? Então a gente vai trabalhando, a gente gosta do que faz e as coisas vão acontecendo, né? A gente está sempre buscando mais, mas na verdade, só de viver, como a Maria Rita falou, já está ótimo, né? Então, é claro que muito trabalho pode também trazer aquela abundância financeira, mas o financeiro não é o principal. Eu acho que o principal é a paz, você ter um trabalho digno ali, tudo certo. Você também ter pessoas na sua equipe, na sua família, que contribuem para que tudo isso aconteça, né? Então, gratidão ao pessoal da equipe, né, da Obratec, também gratidão à Convap, que também tem contribuído aí, né, com o podcast e também com os parceiros, com os clientes que a gente tem na Convap, que também é network também, né? Não é só podcast também, né? Não, network, conhecimento, tudo que agrega ali a sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado. E Feliz Natal para todos, né? Eu acho que vai passar depois do Natal isso aqui, né? Mas a gente está próximo já do Natal. Que dia que é hoje? 19 de dezembro. Isso. Eu não sei que dia vai ser exibido, mas contei um segredo, né? Que é gravado aqui. Mas é um bom segredo, né? E também você que é da Convap, tô aguardando você vir aqui sentar nessa cadeirinha para a gente bater um papo. O papo aqui é sempre fantástico e hoje melhor ainda, né? Com o Nicolas, Maria Rita, pessoas agradabilíssimas aqui. Quase que eu dei um nó na língua agora. Muito bom, né? Excelente. Muito bom. Excelente. Parabéns, Lúcio. Valeu.